Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz. Interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Demorei, né, meninas? Demorei, mas voltei. E se eu disser pra vocês que existe o Jeffrey brasileiro? E se for pior que isso? Que, na verdade, não é só um Jeffrey. É uma família de Jeffreys. Porque é algo que é ensinado e passado de pai para filho aqui no Brasil. Para combinar mais com o canal, eu ainda disser para vocês que ele é polonês. Vamos à história do canal. Fiquem comigo, espero que vocês entendam tudo, mas é isso mesmo. A gente tem um caso que eu posso dizer que, se não é igual, é até pior, por ter essa coisa de ser hereditário, de não ter fim, e de estar acontecendo aqui no Brasil, com detalhes bem mais bizarros, ou tão bizarros, quanto o do Jeffrey, lá nos Estados Unidos. Eu vou dar início ao depoimento como se fosse, porque aqui eu conto casos de outras mulheres em primeira pessoa, então eu vou dar início ao depoimento. A gente vai dividir em duas partes. A primeira parte contando como se fosse a namorada dele, e a segunda parte é um geral do que todas as meninas, as brasileiras, passaram na mão dessa família. O Samuel, ele nasceu na Polônia em 1923 e, por causa dos confrontos que se tinha na época, ele veio fugido, pequeno, bebê ainda, com a família para o Brasil, né? Eles escolheram a região para morar de São Caetano do Sul. Crescido, ele começou a criar uma coisa de conseguir vender produtos para pessoas de baixa renda. Ele começou a vender cobertores e em 5 anos ele conseguiu juntar uma renda para abrir a sua primeira loja física. Para quem não sabe de quem a gente está falando, a gente está falando do fundador das Casas Bahia. Ele tinha essa coisa, né, de ter habilidade para fazer as pessoas pagarem mais barato, ou as pessoas terem acesso a esses produtos através do crediário, criando lá o carnê, né, das Casas Bahia. E nisso, ele virou essa imagem de homem que não tinha nada e que, através do seu esforço, conseguiu muito, e que dá ali o acesso a pessoas de baixa renda para terem ali os seus produtos, né, coisas que as pessoas não conseguiam comprar antes sem o tal do carnê, do crediário. A imagem dele, então, vem aí como uma imagem a ser seguida, muito diferente do que, na verdade, acontecia dentro das lojas das Casas Bahia e do seu escritório. Para vocês entenderem, o que eu estou contando agora é sobre o pai, o Samuel, o pai do meu namorado, ou de quem eu achava que era meu namorado, o Saul. O Saul seguiu os passos do pai. E para vocês entenderem o que ele fez comigo, é preciso que vocês entendam o que o pai dele criou, o dono das Casas Bahia. Eu posso ser repetitiva aqui nesse começo, mas é porque eu sei que tem muitas senhoras que são já um pouco mais velhas e não têm tanto entendimento de interpretação, e é necessário que eu afirme e que eu repita devagar, como eu estou fazendo, para que consiga entender a história. Só por curiosidade, o nome de Casas Bahias veio de um homem que ele resolveu homenagear, que na época ele chamava muitas das pessoas de baiano, Casas Bahia. É bem resumido, né? Que não é o nosso ponto. A gente tem o primeiro relato, que é da Karina. Em 1989, uma menina de 9 anos, ela ouviu que tinha um grande empresário que ajudava pessoas em dificuldade. Nessa época ela não tinha o próprio tênis, então ela usava sapatos das irmãs, que não dava certo, porque eram maiores, entortavam o pé dela, ela não conseguia andar. E aí ela entrou e subiu, né, no andar da presidência dessa loja, porque diziam que ela ia conseguir um tênis, que ele ia dar um tênis para ela, um tênis da marca Bical. Quando ela chegou lá, ela encontrou um homem de 70 anos, que era o Samuel,
quiabo dela. E depois do que ele fez, ela desceu e recebeu o seu tênis e um pouco de dinheiro. Isso acontecia no próprio escritório da loja. Ele tinha uma parte anexada ao escritório com uma cama, e todas as vezes que a Karina então precisava de alguma coisa, ela ia até lá, ele fazia o que queria fazer e ela recebia o que precisava em troca. A gente está falando de produtos, de moedas, né? Teve uma outra menina que ela acabou abandonando os estudos na escola de São Caetano porque ela saiu da realidade, né? E ele dava aquilo que ela precisava. Então ela estava faltando na aula para fazer aquilo que ele queria, para ganhar o que ela precisava. Com isso ela acabou não podendo voltar para casa, porque para contar o que realmente acontecia. Então ela acabou ficando nos domínios dele, e isso levou ela a traumas grandes e a não ter para onde ir, e a ficar na rua, e aí a começar a usar substâncias, e a gente está falando das pedras, né, dos tipos de substâncias bem mais pesados, até a autodestruição, né? Nisso ele já tinha o nome do rei das Casas Bahias, que trazia a dignidade de volta para os pobres. A Karina conta que ela ficou nessa dependência de ir até ele de 1989 até os anos 2000. Isso já é muito bizarro, mas a coisa vai ficar pior. Então eu peço que, se você não tenha estômago forte, se você não tem um emocional para isso, você pare de assistir a história, tá? Que aqui a gente vai explicar detalhadamente o que Samuel fazia, e isso vai chegar ao que o filho dele fazia, não só comigo, mas com outras meninas. O Samuel, ele programava festas. Teve a que ficou mais famosa, que foi o aniversário dele de 71 anos, e que tinha 40 ou mais pequenas. A gente fala isso quando é menos 18. Ele organizou uma festa e tinha transporte para levar meninas, e aí a gente chega, né, no Jeffrey, que muitas eram transportadas por helicóptero. Helicópteros esses que eram particulares e que tinham sim participação de outros funcionários para que tudo isso acontecesse. E aí nessas festas, né, as meninas eram pagas ou com produtos do varejo ou com dinheiro que era repassado para a família delas. A gente está falando, né, de um aniversário de 71 anos, mas a gente tem relatos de que isso acontecia até ele ter 85 anos. E aí entra a Renata, que é uma das meninas que passou pela situação, que diz que tinha um médico barra enfermeiro que injetava algo no membro dele para que ele tivesse ali como ter a relação, porque ele já não tinha mais essas condições, mas ele queria. Renata disse que ele fazia muitas promessas, todas eram vazias, que no dia que aconteceu tudo isso, ela chegou a sair muito líquido vermelho dela, né? Porque ela foi pega à força, mas ele não levou ela para o médico, né? Ele deixou ela presa. Tinha um enfermeiro lá só para amenizar a situação. Esse lugar que ela ficou foi em Angra, foram em festas que teve em Angra, e que depois de 2 dias ele forçou ela de novo a ter relações, mesmo na condição que ela estava. Nas festas, as meninas já na sala de espera recebiam algum tipo de bebida que deixavam elas dopadas, e aí era assim, ele tinha lá a relação com uma menina que já estava dopada, que já não tinha noção de nada, ele só empurrava a menina para ela cair do lado da cama e já queria ter relação com o. Tem uma que descreveu, né, que quando ela viu o que estava acontecendo, que ela olhou para o lado, já tinha um montante de meninas, uma em cima da outra, caída, que ele só ia jogando para o lado e que vinha outra, ele jogava para o lado e vinha outra. Então se tinha aí montanhas de garotas dopadas, inconscientes, depois de toda a situação. Isso tudo uma menina conta que viu, porque ela era resistente à anestesia, esse tipo de coisa, e então ela tinha a lucidez de ver o que estava acontecendo. Os depoimentos vieram de meninas, né, que fala que, quando acabou eu tinha 20 anos, eu tinha tantos anos, mas que iniciam lá com seus 13. E eu errei, né, na faixa de 71 anos, eu falei que tinham 40 meninas, não. Eram mais de 150 mulheres. Existem relatos que ele
A preocupação dele era de saber se a menina era pura. Tinha muito interesse sobre isso, porque quando questionavam isso, né, seja por cafetina que ele pegava, ou como o Jeffrey fazia, de uma menina que trazia outra, que trazia outra, que trazia outra, sempre elas questionavam: você é pura? Porque o Samuel adora meninas puras. E aí tinha um valor, né? Ele pagava R$ 500 para as que não eram puras e R$ 1.000 para as que eram puras. E aí, em uma festa, né, uma das meninas descreve que foi a primeira vez e que aí, quando sentou no colo dele, as outras meninas incentivavam. E, tipo, vai lá, ele é bonzinho. Você vai conseguir, vai dar tudo certo. Você está sendo aprovada. E nisso ele já começava a tocar e a falar coisas bem pesadas sobre o corpo. Isso tudo aí a gente já tá falando de pequenas na faixa de 11, 12, tá? E muitas vezes quando acontecia isso nas lojas, como eu disse, dentro do escritório dele, muitas funcionárias chegaram a falar como testemunhas que assim que acabava a situação com a menina no escritório, ela já descia, furava a fila com um papel, como se fosse um recibo, assinado por ele, para receber o dinheiro que era tirado ali mesmo do caixa das Casas Bahia. Ele tinha algumas mulheres fixas, uma eu acho que chamava Kátia, algo assim, que ele conheceu aos 13, fez o que fez, e depois colocou ela para recrutar outras, né, no mesmo esquema lá do Jeffrey. E aí era assim, ela levou a prima, e aí a prima levou a Karina, e a Karina levou a irmã, né, e nisso que teve aquele rolo de levar meninas que simplesmente parava de estudar, e no caso daqui ficou dependente, né. Informação importante é que ela parou de ir para a escola na terceira série. Teve uma que ficou até os 17, né, acontecendo isso com ele, e aí ela se afastou porque ela conseguiu um namorado, e se afastou da situação, ou seja, elas também eram livres para ir e vir. Teve um filho uma filha com esse namorado, tudo, e depois o Samuel, me desculpem se eu falar Jeffrey, porque vai ser muito fácil confundir, voltou a ter contato com essa menina e pediu então que ela levasse a filha. Esse é o Samuel, resumido, porque eu vou deixar os detalhes para parte do meu namorado barra filho do Samuel. O que aconteceu foi que algumas meninas, depois de muito tempo, resolveram denunciar, até vizinhos, né, porque todo mundo via o que acontecia, a movimentação, tudo, ficaram contra a situação e tentaram denunciar. E uma das meninas que correram atrás disso foram atrás de um advogado, e o advogado acabou recebendo um telefonema ali do advogado do Samuel, de que eles queriam entrar em um acordo, então, para que ele não fosse julgado, né, não fosse denunciado. Então ele pagava lá uma indenização de 250 mil para cada menina, e ali o silêncio ficaria. Foi marcado, acho que na churrascaria, um encontro para resolver com esse advogado, e chegando lá o advogado foi preso, né, porque o advogado desse Samuel denunciou, né, como se ele estivesse fazendo estelionato, como se ele estivesse ameaçando por dinheiro. Esse advogado não ficou preso muito tempo, mas isso serviu para abafar o caso. É interessante vocês saberem que o Samuel ele nunca foi preso, ele morreu num hospital renomado chamado Albert Einstein, em todas as condições possíveis, nada, ele não foi afetado em nada. E aí eu vou dar um corte aqui e a gente vai para a história de como eu conheci o filho dele, que é o Sal, e só mais para frente vocês vão entender toda a conexão e ligação dessa situação. Mas esse cara, ele ficou impune a tudo que ele fez. Eu fui numa balada com uma garota, e de lá no início eu fui informada de que eu iria para um evento, e aos poucos as informações foram chegando para mim. Fui chegando em um hotel que eu achei que era um evento, e chegando lá eu entendi que eu iria conhecer um empresário importante, queria ficar num quarto de hotel e que ele poderia se interessar por mim. Quando eu olhei, eu já estava com o empresário no quarto, já estava na banheira, já não tinha mais roupa nenhuma, a gente estava tendo relação. Foi um turbilhão de coisas, porque ali mesmo eu já entendi até que a gente estava namorando. Eu tinha aquela coisa de romântica, Maria do Bairro e tal, e eu acho que isso favoreceu para entender que a gente já estava em uma relação.
Ali eu já tinha contato com a secretária dele e era chamada para participar de festas na casa dele. Teve uma festa que foi um desastre, porque as meninas usaram muitas substâncias e ficaram mal, e eu comecei a cuidar dessas meninas, né? Eu não consegui ver elas nessa situação. E foi aí que ele percebeu que eu tinha facilidade em cuidar, em acalmar, em até liderar, né, um grupo de mulheres. Dali em diante, ele começou a pedir para que eu fosse em todas as festas e para que eu exercesse essa função. Então eu comecei todos os fins de semana a participar de festas dele e cuidar dessas meninas, assim, meio que automaticamente. Eu comecei a entregar minha vida, minha energia, tudo para ele. Parei de trabalhar, fiquei focada só nisso. E aí eu sempre chegava, eles mandavam passagem 2 dias antes do que ia acontecer a festa. E aí eu ia para casa dele, a gente conversava, ele direcionava o que tinha que ser. E depois eu ainda chegava antes das meninas. Vinham meninas de todos os lugares do Brasil, então era eu que cuidava dessa recepção e hospedagem das meninas. Ele alugava também um apartamento para mim, e às vezes essas meninas iam para lá também. Eu não tinha controle nenhum financeiro sobre esse apartamento, né? Eu só sabia que eu podia ficar lá porque ele estava pagando. Eu cheguei até a fazer uma tatuagem para ele, para vocês entenderem como na minha cabeça o envolvimento era de que nós namorávamos. Tinham meninas que vinham do Mato Grosso, do Sul, de vários lugares. E ali a minha função, ela foi ficando cada vez mais profunda. Por quê? Eu tinha que segurar as meninas, de entender, mais pra frente vocês vão saber por quê. O que acontecia ali nas festas era normal. Todo mundo agia como se fosse normal, como se estivesse tudo certo, nada fora do que se pudesse ser seguro ou do que fazer. Então já tinham aquelas que já participavam e aí ajudavam com isso e reproduziam a ação de que estava tudo bem. E esse ambiente fazia com que as novatas entendessem não, que duvidassem do próprio pensamento, porque se está todo mundo agindo como se estivesse tudo certo, então sou eu que estou viajando, né, na batatinha. Então a gente está num ambiente acolhedor, porque eu fazia questão de dizer que nós éramos uma família, de que elas poderiam contar comigo, e ao mesmo tempo que eu fazia esse trabalho com elas, né, de apagamento da consciência do que era certo e do que era errado, ele também fazia esse trabalho comigo sem que eu percebesse. Para vocês terem uma ideia, ele falava que era aquilo e eu acreditava, mesmo que não fosse. Teve uma situação em que a menina estava soltando líquido vermelho e ele me fez acreditar que aquilo era a necessidade, que ela tinha feito o número 2, que ela não estava mais com nenhum problema nem nada, que aquilo era o número 2, mas não era o número 2, era líquido vermelho. Mas ele me fez acreditar que era o número 2. Então eu não aceitava que aquilo que acontecia, ele estava exto elas. E nem que ele era pedo. Eu achava que assim, para ele estar abo ou exto, né? Teria que ser assim, a menina tá andando sozinha na rua, aí um cara chega e força. Pra mim, isso era. Mas ele, lá, numa festa, que levava as meninas de helicóptero, não sei o que, não sei o que, pra mim, isso não era nada de ruim. A gente ainda não tinha um entendimento de, tipo, quando a esposa não quer ter relação e o marido força, isso é isso. A gente ainda não, eu não tinha, né, esse tipo de mentalidade. Agora vem a parte mais pesada do mais pesado, que eu vou colocar tudo como uma depoente só, mas são falas de várias meninas que passaram por situações com ele. E nós vamos detalhar o que o Sal fazia. Eu conheci uma menina no evento e ela disse que eu poderia trabalhar como modelo para marcas de biquíni. Ela disse também que tinha um homem muito importante, que ele me daria trabalho porque ele era dono de uma agência e que ele estava aberto a conhecer novas meninas para trabalhar como modelo. E aí então foi mandado um motorista me buscar e eu iria para um flat. Nesse flat eu achei que aconteceriam
aos trabalhos de modelo. Era um flat em Barueri. E aí, chegou lá, era realmente um estúdio de fotos e tal. E nessas fotos já começaram a falar que existia um príncipe. Um príncipe que morava em Barueri e que ele gostava de pequenas assim, no meu perfil, né? E que ele gostava de ser chamado, na verdade, de rei. E aí, mesmo se eu falasse, não quero conhecer, ou não tivesse tanto interesse, eles foram contando coisas, foram me conhecendo, me convencendo. E até entender, né, que ele gostava de ser tratado como rei e de ser chamado como reizinho. E aí me falaram que eu poderia ir numa entrevista com ele para conhecer melhor e os trabalhos, aquela coisa toda. E aí eu fui aceitando. E eu só entendi, né, que eu iria conhecer o herdeiro das Casas Bahia, o Sal, no dia da entrevista que eu vi quem era e que fui informada de quem era, porque até aí eu não sabia de nada. E agora a gente começa na parte das bizarrices. O que acontecia era, ele não gostava de mulheres, ele gostava de pequenas. E aí o que ele fazia? Ele exigia, né, que fosse de 15, 14 a 18. Na verdade, o que ele queria mesmo não era adolescentes, eram pequenas. Tô falando aí de primeira série, segunda, terceira série. Por que eu tô falando assim e nunca falo como idade, como informação? Porque o YouTube aqui, ele corta, né, ele bloqueia vídeos que falem dessas coisas. Então, vocês fiquem espertos aí para entender do que eu tô falando. Então, como ele queria esse tipo de pequena e ele não poderia ter, ele pegava as de 14 a 18 e aí ele fazia uma transformação para que elas ficassem o mais próximo do aspecto dessas pequenas. E o que seria isso? Primeiro, magra. Então, assim, emagrecer o máximo que pudesse ou já ser mais magra. Porque isso trazia o aspecto do corpo de uma pequena, que não tinha nada muito avantajado, que não tinha muitas curvas. Ele também exigia que fosse branca. No meu caso, ele chegou a pedir para que eu passasse talco em tudo, para que eu ficasse com um aspecto mais claro. E aí se tinha um texto, um roteiro de como você deveria agir quando estivesse com ele. Nisso, tá, era direcionado à fala, que tinha que ser fala igual de uma pequena. Roupa, você tinha que se vestir como uma pequena. Você tinha que parecer aquilo que ele não conseguia alcançar, que eram as, né, de 6, 7, 9. Era uma cena, era uma atuação a entrevista com ele. Então, no dia da entrevista, eu recebi um roteiro, eu tinha que decorar. Eu tinha que saber o que ele ia falar, como eu ia me comportar e o que eu iria responder. Era tipo assim, eu ia chegar, ia estar passando no canal Animal Planet, e eu iria sentar, ele iria me perguntar o que você assistiu. E eu teria que responder que eu estava vendo bichinhos. E aí ele virava e falava, deixa eu ver você sem nada, né? E aí você paralisa, e aí tem imagina, um monte de gente em volta, olhando, pessoas mais velhas, e falando, tá tudo certo, ou você vai ficar bem, eu vou te ajudar. E aí nisso ele fala, prepara essa menina pra mim, que no caso era eu. E aí eu só vi a mulher me pegando, me levando pra uma outra sala, tira todo meu vestido, me deu um negócio de xilocaína para que eu aplicasse atrás. Depois eu volto pro quarto e aí ele começa a induzir tudo. Tem que falar que eu tô com borboletinhas no estômago. É tudo no sentido Disney, então tem que falar com a voz fininha, como se fosse princesa da Disney. E ele vai induzindo tudo até chegar ao ato. Eu lembro da barriga dele, que é uma barriga muito grande, que pressiona. E ele pressiona com muita força e ele já chegou querendo fazer o ato, querendo atrás. Já foi direto para isso, sem nenhum tipo de preparação. E eu falando que eu não queria, e quando eu vi, tudo muito rápido, já tinha acontecido. E quando eu saí, foi uma comemoração. Todo mundo comemorando, feliz, parabenizando. E você não tem muita consciência, você acaba entrando na comemoração.
E já vem alguém, ai amiga, você passou, parabéns, ele falou que você é ouro. Como se eu tivesse ganhado uma estrelinha da escola por ser boa aluna. E ai, você fez um ótimo trabalho, e eu só chorava, comecei a chorar, chorar. E aí uma das governantas, as mulheres que foram lá, né, já vem e fala pra você parar de chorar. E aí fala, não, não chora, eu vou te mandar um cachê, olha, eu vou te mandar esse valor. E a outra já falando, ah, você vai pra essa casa, você vai pra não sei aonde, lá tem spa e tem piscina, você vai fazer isso. Eles vão enfiando, vão colocando várias informações na sua cabeça para que aquilo pareça natural e para que você vai ter recompensas muito maiores do que aquilo que você acabou de passar, daquele trauma. Quem fala que vai ter estética, que vai ter salão, e aí te coloca um táxi. A primeira vez que eu andei num táxi, minha mãe era empregada, não tinha dinheiro para isso, ela ganhava um salário mínimo, e aí eu acabo ganhando mais que ela, e aí já falam, olha, eu te vejo lá no dia tal, vai ser assim, e aí amanhã você vai pro spa, então te vejo no spa. Não dá tempo de você responder, não dá tempo de você reagir, lembrando que, né, são menos de 18, então você não tem aquela consciência toda, e você vai entrando nesse mundo como se fosse algo normal. Até eu chegar em Boituva, nesse spa, e me assustar novamente. E aí, porque chegou lá, eram mais de 30 meninas. Todo mundo falando da Ana, da tal da Ana. Ana é a namorada dele, né? Na verdade, agora não namorada, mas é a que auxilia todas as meninas, que faz a gente acreditar que aquilo é uma família, é quem a gente corre quando a gente precisa, eu tenho alguma situação ruim. E foi a primeira que deu depoimento nesse vídeo para vocês. E aí, do nada, tem um novo roteiro, fica todo mundo em círculo e ele vai dando beijinhos na boca de uma por uma. Enquanto isso, a gente fica gritando e elogiando ele. Que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que ele é o rei. E aí, sabe, apelidos, ele coloca apelidos na gente, então é Sininho, é Cabelinho, são apelidos de desenhos infantis. Ele tá lá vestido de rei, de príncipe, é todo um universo infantil para algo que não tem nada a ver com isso. Quando você se nega a fazer, quando você fica assustada. A Ana já vem, foi aí que eu conheci ela, perguntando se eu tô louca, que eu sou paga para isso, e já exigindo outras coisas. Era um cansaço físico enorme, porque não se tinha alimentação, né, já que a gente tinha que ficar muito magra, e sempre tinha essa coisa de, você está engordando. E é um cansaço muito forte e físico, porque você fica por horas tendo que satisfazer ele, né, você fica lá no quarto com ele, 24 horas, são turnos, vai trocando as meninas. E aí nessa festa, nesse círculo, você tá escutando o Lago dos Cisnes, né? Tem uma banda, ele contrata uma banda só de mulheres, e aí cada hora uma vai lá na frente cantar para ele. Ele fica no centro, né, como um rei, as meninas vestidas de princesa. E nisso você vai entrando, se você é novata, fica, né, as mais velhas, elas vão auxiliando, você faz isso, você faz aquilo, aquelas que já sabem como é que funciona toda a situação. E é nesse momento que vai passando também as bebidas, né, onde vai deixando as meninas, algumas conscientes, outras não. Uma das coisas mais bizarras é que ele não gostava de cortar as unhas. E ele pedia, às vezes, para lixar as unhas. E quando ele estava muito embriagado, ele chegava a usar essas unhas para deixar marcas, né? E aí a gente fala não só por fora, mas também por dentro, de marcar com a unha nessa região aí que vocês estão imaginando mesmo. Tinha uma caixinha, como se fosse aquelas caixinhas de música e papeizinhos, e ali vamos fazer uma brincadeira, nessa brincadeira quem tira o papelzinho, que tá falando no papelzinho vai ter que fazer, tudo bem infantilizado, mas com um desejo para coisa pior. Por exemplo, tira o papelzinho e está escrito, vai ter que beijar, vai beijar a sua Rosinha. Vocês já estão entendendo o que é a Rosinha. E aí a gente tá falando de beijar, né? A gente tá falando da parte oral, de fazer, né? Ele mentia porque ele não usava nenhuma proteção, né? Então ele mentia sobre usar uma proteção que era de gel transparente.
que era introduzido, que era mentira, ele não usava nada. E no meu caso, ele queria que eu ficasse, quando era para ir no quarto, a gente ficava 24 horas com ele no quarto, trocava por outra menina. O meu turno era sempre a sexta-feira, e às vezes ele me pedia para eu ficar no quarto e chamava a outra menina. E eu tive que passar por uma situação horrível, porque era uma novata, ela nem sabia o que estava acontecendo. E ele lá fazendo e pedindo para que eu fizesse carinho e tentasse acalmar a menina enquanto ele estava fazendo o que ele queria fazer com a menina. Era horrível, porque a menina chorava, a menina gritava, a menina não queria. E eu tinha que falar, passando, fazendo carinho nela, falando que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem, que estava tudo certo, que já ia acabar. E ele queria ficar assistindo filme, né? Ele assistia filme não só infantil, assistia repetidamente filmes de coisas pesadas e também fazia com que a gente ficasse lá em repetição assistindo. Às vezes as coisas não davam certo e aí ele partia para a parte da força, né, de pegar no pescoço da menina e tal, com força, vocês já entenderam, né, aonde isso ia, o que ele queria que acontecesse. E aí ele fazia e às vezes a menina saiu correndo, queria sair, a gente estava num condomínio muito grande, não tinha como fugir, tinham seguranças, os seguranças deixavam claro de que eles não iriam ajudar a gente, e falavam assim, sem medo, sabe, não, a gente não vai perder o nosso emprego por causa de uma... E aí falava as palavras que vocês já devem imaginar. Eu tentei algumas vezes, assim, eu não conseguia sair quando estava acontecendo tudo, mas depois que acabava, eu poderia voltar, né, para minha casa, e às vezes eu voltava, falei uma vez que não iria mais, só que assim, eles perseguem, né, eles estavam sempre na frente da minha casa, eles estavam sempre me soldando. Foi por isso até que uma menina, que era uma das favoritas dele, todas as favoritas tinham muito desejo de desviver, né, ela dançava a dança do ventre e tal, então sempre era um show à parte para ele. E era uma menina que ele não desgrudava para nada e perseguia de forma obsessiva. Ela acabou encerrando, né, a própria vida. Foi um susto para todas nós, mas a gente também entendeu, porque a gente também tinha esse desejo de encerrar isso. E era a única forma que parecia funcionar naquele momento. Lá tinha dentista, ginecologista, salão, tudo. A rotina dele era essa, era ir para casa dele, acordar, depois ficar umas 3, 4 horas com alguma menina e depois ir para casa dele de novo. A parte do ginecologista é importante porque assim, a gente acordava, tomava café, todas juntas, e a gente tinha que passar nesse ginecologista. Por quê? Ele não usava proteção. Muitas pegaram HPV, todas. Ele tinha clamídia. E aí o que se usava era dar uma pomadinha para que aquilo aliviasse, entendeu? Ou cuidasse ali até para aliviar, porque ele não queria deixar de ter relações por causa disso. E isso passava de menina para menina e nunca que tinha fim. Tem um depoimento até do advogado falando que não é bem assim, que se lá tinha ginecologista é porque ele estava se cuidando e cuidando das meninas, né? Então o advogado dele distorcia várias coisas. Uma delas que ele era um sugar daddy, então que ele cuidava dessas meninas, né? Pagava e cuidava de toda a vida dessas meninas, dando tudo, dando condições. Esse o lado da defesa, né? O que a defesa fala. Então, o advogado dele, né, de defesa, trazia essa ideia de que ele era um sugar daddy. Ele tinha várias meninas, mas que ele cuidava e bancava essas meninas da melhor forma. E essa coisa do ginecologista, então, era para tratar, mas pelo contrário, né? Todas pegaram HPV. Eu, quando falava que estava muito triste e mal e tal, e fiquei pior depois de saber da notícia dessa menina que desenvolveu, e começava a andar e falar, né, que eu não estava bem e tal, e aí quando a Ana via isso, ela virava para alguém que estava perto, funcionário, no caso foi um cirurgião, e falou, olha, vê se pode, essa menina tá chorando, essa menina tá triste, como se fosse muito normal, como se eu tivesse tudo e tivesse tudo certo, e o problema fosse comigo. E aí o cirurgião, porque lá tinha aplicação de botox, tudo, né, parte de cirurgia plástica, tudo. E aí ele perguntava, mas por que você tá assim e tal? Vou te receitar uma coisinha aí para você ficar bem. E aí um cirurgião
me receitou um medicamento para que eu ficasse mais calma, para ansiedade, para essas coisas, e foi aí que eu tive a minha primeira over. Eu tentei, né, acabar com tudo, então eu marquei os meus pulsos e acabei levando 12 pontos. E aí eles reagiam, né, com preocupação, está tudo bem e tal, e chegaram a falar para o Sal. Não tive nem 2 dias de descansos depois disso e já começaram a falar que ele estava preocupado comigo, que ele queria cuidar de mim, que ele era muito bonzinho. E depois de eu passar por isso, assim, nem uma semana, né? 2 dias depois, ele já estava comigo, falando que queria viver, na verdade, e eu tendo que ir até ele para ter relações, mesmo com os pontos. Teve um momento que ele levou 15 meninas para a casa dele real, né? Casado, filhos e tal, e a gente ficava lá na sala, normal. Então, mulher via, filho via, e ele mostrando sobre o pai dele, sobre as festas que o pai dava, sobre as meninas, os presentes, como o pai dele cuidava, tratava as meninas. Então, assim, ficou muito claro que o que ele fazia já tinha vindo de uma ligação do que o pai fazia. E o pior, você entrar no ambiente da família dele, então me faz entender que todo mundo tinha, pelo menos, algum entendimento, ou estava sabendo do que estava acontecendo, e que estava tudo bem. Ali eu vi um absurdo, porque quando eu me juntei com um grupo dessas justiceiras, né, para denunciar e tal, eu entendi que começou a aparecer um monte de mulheres que, tipo assim, iam e tinham isso com o pai dele, que eu não era nem nascida ainda. Então ali ficou confirmado que era uma coisa passada de pai para filho. O mais bizarro é que meninas, né, foram silenciadas. Existe aí notícias de que foram pagos 800 mil, né, para que meninas não falassem sobre o que estava acontecendo. Depois que isso veio à tona e que se tentaram fechar, então, um acordo para que isso não fosse para frente. O que eu posso dizer é que quando você tira o ambiente de vivência da pessoa muito nova, quando você tira a educação dessa pessoa, ela simplesmente não tem vida, não tem norte e fica muito fácil de ser envolvida e de ser direcionada, porque não só eu, mas muitas outras meninas passaram na mão deles. Bom, gente, trazendo informações assim de notícias que eu fui atrás depois de entender mais desse caso, é que ele está vivo, né? O Sal está vivo. Ele foi condenado a pagar mais de 30 milhões, acusado por tráfico, né? Que vocês já sabem que é. Ele, pelo que eu entendi, agora já com seus 70 anos, se eu não me engano, deixa eu ver a idade dele, 72 anos nesse momento, tá? Ele está em um hospital, né? Declarou algum tipo de doença que eu nem quis buscar saber o que é, porque eu sei que está nos melhores lugares aí, mas aqui eu vi uma última notícia em 2025 que a justiça negou a antecipação da herança do pai, Samuel, né? Que ele é herdeiro. Parece que ele exigiu essa herança para abonar os custos da doença que ele tem, que ele está em um hospital aí nessas condições. Parece que a justiça negou, mas pelo que eu entendi de ficar preso, pagar por toda essa situação, nunca aconteceu, até porque nós temos o lado da defesa, né, do advogado de defesa, que diz que ele só foi um sugar daddy, que ele gostava de festas com meninas, mas que nada era forçado e nem desse tipo, onde várias meninas contam sobre o caso. Esse caso, gente, ele tá no canal da UOL, eu vou deixar aqui no comentário fixado, tem parte 1, parte 2, parte 3, foi feito um documentário onde essas meninas contam tudo isso que eu contei aqui para vocês. Eu assisti, dei uma resumida e estou trazendo para vocês porque achei interessante. Vocês têm essa informação de que isso aconteceu aqui no Brasil, né? E pelo que eu entendo, pagar de ser preso não rolou. Existem notícias sobre essa indenização, né? E sobre as mulheres que resolveram contar o que passaram, e no momento ele está no hospital
pedindo a herança do pai, né, que seja liberada para ele, porque pelos tratamentos parece que ele precisa aí de mais dinheiro. Sabemos que pelo menos isso a justiça não liberou. Eu não consigo falar muito sobre, porque a gente tem o caso Jeffrey. Agora, esse caso aqui no Brasil, assim, eu não vejo ninguém sendo preso ou pagando por isso como eu acho que deveria pagar, né? E aí fica tudo muito no ar. Aconteceu, não aconteceu, é culpado, não é culpado, sendo que a gente tem aí, nesse caso, um documentário de mulheres que vieram à tona. O Jeffrey também teve várias mulheres escrevendo livros, dando seus depoimentos. Qual é a sua reflexão, né, sobre toda essa situação? Deixe as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.